Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos nessa manhã de terça-feira para mais um devocional. Ele em primeiro lugar. Eu fico muito feliz de ter a sua companhia aqui nessa manhã para mais esse devocional. Bom, o tema do nosso devocional nessa manhã é Jesus muda a sua forma de ver a vida. Nós vamos meditar na palavra que está na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E a palavra do Senhor diz: Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Bom, meus irmãos, a conversão a Cristo, para muitos, é uma coisa um pouco confusa. Nós costumamos dizer que somente quem vive esta verdadeira conversão, quem tem esse verdadeiro encontro com o Senhor, é que consegue compreender quando a gente fala sobre conversão. É convergir. Você ia para um lado e passa a ir por outro. Recalcula a sua rota. Permite que o Senhor mude tudo aquilo que para você fazia sentido e você começa a enxergar que nada daquilo na verdade tinha sentido, ou nada daquilo era real, era tudo muito incerto, muito inseguro, muito obscuro. E o Senhor Jesus, Ele converte a sua vida, Ele converte a sua rota. A conversão a Cristo é o ponto de virada mais profundo que alguém pode experimentar. É uma transformação tão forte, é uma coisa tão real, tão verdadeira, tão genuína, tão maravilhosa, que não se explica. Transcende qualquer explicação ou qualquer sentimento. Quando a gente permite que Jesus, Ele entra na nossa vida de uma forma verdadeira, profunda. Eu conheço muitas pessoas conheci e ainda conheço muitas pessoas que dizem: eu creio em Jesus. Mas sabe que a palavra de Deus diz que até os demônios creem em Jesus. Até eles acreditam. E eu não estou querendo dizer que eu comparar essas pessoas com demônios, não seria isso, mas converter, crer em Jesus, converter a sua vida a Cristo, entregar a sua vida a Cristo, a vontade dEle, é muito mais profundo do que somente dizer: eu acredito em Jesus. É como eu disse, é algo que a gente muitas vezes não consegue explicar, porque aqueles que ainda não verdadeiramente entregaram sua vida a Jesus só conseguem enxergar aquilo que estão diante dos seus olhos. Só conseguem enxergar o que é natural para eles, o que é comum a todos. Mas aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo enxergam com os olhos espirituais, sobrenaturais. Nós esperamos milagres quando aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus precisam de algo palpável para acreditar. O Senhor Jesus, Ele não apenas muda a nossa história, mas Ele transforma radicalmente a forma com que a gente enxerga o mundo. Antes a gente olhava a vida com os olhos naturais e depois você passa a olhar a vida com olhos sobrenaturais. Coisas para você que antes fazia sentido passa a não fazer sentido mais. Conquistas que para você antes era importante, relacionamentos humanos, passam a não ter mais importância, passam a não fazer mais sentido. Nós nos rendemos ao amor de Deus e os nossos olhos espirituais se abrem, como se durante uma vida você carregasse escamas diante dos seus olhos e de repente isso simplesmente é tirado. Nós passamos a enxergar com os olhos da fé, com os olhos do coração. Nós passamos a ouvir com uma sensibilidade maior,
Ouvimos a voz do Senhor, ouvimos a voz do Espírito Santo. O que antes era impossível, agora é simplesmente uma oportunidade do Senhor fazer um milagre. Ficamos ansiosos para isso. Ficamos ansiosos para que alguém chegue e diga: isso é impossível de acontecer. Quando alguém fala algo assim, a gente comemora, porque é sinal que vem um milagre por aí. A dor que antes muitas vezes nos destruía, uma solidão que não se completava, agora nos ensina a nos aproximar ainda mais do coração de Deus. Quando nós passamos por uma situação difícil, nós glorificamos ao nome do Senhor porque isso nos molda, isso nos transforma, isso nos leva para um outro nível. É o Senhor nos moldando. É o Senhor nos preparando para algo muito melhor. E muitas vezes tão bom que a gente jamais podia imaginar que aquilo ia acontecer. A tempestade da nossa vida deixa de ser um motivo para desespero. Ela se torna um solo fértil para a manifestação do poder de Deus. Quando um vento muito forte sopra na nossa vida, quando vem uma situação muito difícil ou situações difíceis, nós sabemos que ali há um ambiente propício para que o Senhor haja com a sua força, com o seu poder, e ali o seu nome será glorificado e nós seremos instrumento para isso. E nós demos glória a Ele. A conversão nos leva a viver não mais como os padrões deste mundo. Para nós, as coisas desse mundo passa a não fazer sentido e muitas vezes passa a ser, inclusive, aterrorizantes. Mas nós vivemos conforme o Espírito de Deus nos guia, conforme a palavra de Deus nos orienta, conforme a palavra de Deus nos inspira, conforme o sentimento, o coração guiado pelo Senhor vai nos direcionando. Passamos a discernir o que é eterno e a depender do poder que vem do Senhor. Não temos medo, não temos dores, não temos tristeza que não se acabe. Uma esperança passa a arder no nosso coração de uma forma que a gente jamais imaginava. Passamos por lutas e aflições, sim, mas temos uma paz que excede a todo o entendimento daquele que não conhece o Senhor Jesus. A nossa visão, ela é renovada, o nosso coração, ele é transformado e as nossas prioridades, elas passam a ser alinhadas com as vontades do Senhor. Buscamos essa direção. Senhor, faça a tua vontade e não a nossa. Viver com Jesus é simplesmente viver o extraordinário em meio a uma vida comum, uma vida simples, mas algo transcendente. É enxergar propósito aonde antes simplesmente havia uma rotina comum, sem graça. É experimentar o sobrenatural em cada detalhe da nossa vida. Ele muda tudo, até a maneira como vemos a vida. A maneira como nos vestimos, a maneira como nos falamos, como nos portamos. O Senhor Jesus muda tudo. Tudo passa a fazer sentido. Tudo passa a fazer sentido. 3 formas eu quero te falar de você enxergar com Jesus. Jesus, ele abre os nossos olhos espirituais, ele nos permite olhar além daquilo que a gente pode ver, daquilo que é visível. Jesus, ele transforma o nosso interior. Nossos pensamentos passam a ser alinhados com a palavra do Senhor. Os nossos sentimentos são curados, gerando uma nova forma de pensar, de amar e até de agir. Com o Senhor Jesus, o impossível passa a ser possível. Aprendemos a esperar dele milagres, a confiar no invisível e a experimentar o mover de Deus em cada área da nossa vida, mesmo nas mais simples. Entendemos que o Senhor tem um chamado para nós, o chamado para falar dele, para glorificar o nome dele, para amar a ele acima de todas as coisas. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não perca esta oportunidade.
Faça isso. Entregue a Ele a sua vida e grandes coisas você verá acontecendo a partir de então. Dê a Ele a direção da sua vida. Entregue a Ele, renda-se à vontade dEle, porque só Ele sabe o que é melhor para você. E não há nada melhor do que ter um Deus sobre todas as coisas que conduz cada passo da nossa vida e que decide por nós e que pensa por nós e que nos direciona e que nos guarda, nos protege, nos livra, nos aconselha, provê tudo o que precisamos, tira do nosso caminho tudo aquilo que nos atrapalha. E em meio às dificuldades e lutas, quantas vezes você aqui hoje não esteve sozinho quando passou por muitas lutas? Quantas vezes você era cheio de amigos e em meio a um problema você se viu sozinho? Com Jesus, você não vai passar por isso, porque Ele sempre estará contigo. Esse vazio que você sente hoje, você não mais sentirá na presença do Senhor. Você saberá que você tem um Deus que nunca, jamais, em hipótese alguma, vai te abandonar. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que tenha feito muito sentido para você e te convido hoje a entregar a sua vida para Jesus e aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém? Glória a Deus! Antes da gente finalizar esse devocional, quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus por esse dia. Consagramos a Ti o nosso dia, te rendemos graça, consagramos ao Senhor este devocional, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, por abrir os nossos olhos para enxergar como Tu és. Para enxergar o quanto o Senhor transforma a nossa mente, quanto o Senhor renova o nosso coração. Senhor, ensina-nos a viver segundo o Teu propósito, Pai. Segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos experimentar o Teu sobrenatural a cada dia, confiando na Tua direção e vivendo pela fé, Pai. Guia-nos em Teu amor, na Tua verdade e na Tua esperança, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Muito obrigada pela sua companhia e se você gostou desse vídeo, não se esquece, já deixa o seu curtir aqui porque ele é muito importante para o nosso canal. E se você conhece alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, compartilhe esse vídeo também com essa pessoa. Vamos levar a palavra do Senhor. Vamos levar a cada um a verdadeira esperança, que é Jesus Cristo. Eu deixo um grande beijo no seu coração. Eu espero você aqui novamente amanhã às 6 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.